A ciência não deve significar um prazer egoístico. Os que têm a oportunidade de se consagrar aos estudos científicos deverão ser os primeiros a pôr os seus conhecimentos a serviço da humanidade. Karl Marx. Então, pessoal, mais um vídeo do canal. Há poucos dias o Antônio Cândido faleceu. Esse literato, crítico literário, que eu sempre me inspirei, e todo mundo que me conhece sabe que eu sempre me referia ao Cândido, e falava do Cândido, enfim. E a morte dele é uma coisa muito triste. Em meio a esse tumulto político tão grande que a gente está vivendo, entretanto, a morte dele parece como uma luz assim para nos mostrar quantas pessoas incríveis já passaram pelo país e que nos ajudaram a entender essa complexidade que é o nosso país. O Cândido é um deles. O vídeo não é para fazer uma biografia do Antônio Cândido, ele nasceu e tal, mas é para mostrar um ponto interessante da obra dele. Para começar, o Antônio Cândido nunca se limitou à disciplina primeira da formação dele, né? Que era a filosofia, sociologia, estrito sensu. Logo ele viu a possibilidade de juntar as disciplinas e de fazer um grande olhar holístico sobre o mundo, né? Tentar entender o mundo na sua complexidade. Começou a relacionar então várias disciplinas e por isso a introdução falando do Marx, né? Foi um homem também que além de fazer isso, era um homem político, né? Se punha na política, dava suas opiniões e debatia dentro da sociedade esse tipo de coisa. Não ficava, portanto, no Parnaso da academia. Nascido em 1918, o Antônio Cândido ainda teve uma formação bem erudita, né? Morou, quando era menor, sua infância, então, na França e na Alemanha, mas o que chama atenção mesmo é o entendimento que o Antônio Cândido tem e fez sobre o Brasil. Ele tinha uma ânsia de entender o Brasil absurda, assim. Realmente vontade de entender esse país. E ele foi, na literatura, na sociologia, na economia, os ensaios e livros dele mostram isso. Ele parecia então um Fausto, né? A gente já fez um vídeo sobre isso, por sinal. Era um cara que tentava, por todos os lados, encontrar o íntimo do Brasil. Dentre as várias contribuições que ele fez, e o pessoal da literatura, da sociologia, realmente são inúmeras, pra mim a mais importante é aquela referente às primeiras letras, né? E é ali que ele estipula algumas coisas que até hoje se utilizam para entender a literatura brasileira. O pressuposto é que numa colônia na qual era impossível ter acesso à literatura, na qual inexistiam universidades, a poética, a poesia, a literatura servia como um bom eixo para entender a situação histórica e social do país naquela época. O Antônio Cândido faz, para começar, no Formação da Literatura Brasileira, livro clássico de 1959, ele faz uma distinção muito clara entre manifestação literária e literatura. É o que a gente chama de sistema literário, né? Manifestação literária é aquilo, basta ter uma obra para ter uma manifestação. Mas a literatura pressupõe já uma sociedade mais organizada, né? Obra, público, leitor, essa relação, essa dinâmica entre esses três pilares. Então ele arbitra, né, 1750 como a data para a literatura brasileira propriamente dita, onde nós teríamos uma literatura em detrimento de uma manifestação literária somente. O interessante do Cândido é ver que ele não procura modelos alheios à nossa realidade, né? Ele tenta, pela nossa ciência, pela nossa sociologia, entender os nossos próprios problemas. E é por isso que ele figura então como aqueles pensadores que interpretaram o Brasil, né? Como Celso Furtado na economia, como Gilberto Freire, como Caio Prado Júnior. Esses caras que começaram a interpretar o Brasil a partir da nossa própria realidade. Encontrar qual era o eixo que fazia com que as coisas se regessem. O Cândido, então, ele não está calcado num viralatismo à lá Nelson Rodrigues. Ele está tentando ver a nossa história, entender ela de um jeito bruto, assim, não é bom nem mal, não é melhor nem pior, mas é a nossa história. Indo então no ponto específico que a gente quer trazer sobre o Cândido, das primeiras letras, portanto, ele mostra muito bem que o Brasil, no século XVIII, era tão ligado ao mundo quanto qualquer país do século XVIII era, com as suas limitações próprias do Brasil, falta de universidade, por exemplo, mas também com várias ligações através do mundo, sejam elas comerciais, sejam elas intelectuais, porque os brasileiros iam, por exemplo, para Coimbra para estudar. A gente tem então em 1780 a Revolução Industrial, temos em 1776 a Declaração de Independência de Thomas Jefferson e temos a Inconfidência Carioca em 1771 e no mesmo ano da Revolução Francesa a Inconfidência Mineira. Então o Brasil estava ligado ao mundo. Esse negócio de que o que era o Brasil no século XVIII? Não era nada. Não, tinha várias coisas no Brasil.
E o Antônio Cândido mostra isso. Ele faz então uma descrição do que era a Arcádia ultramarinha. Para resumir, porque esse não é o intuito do vídeo, né, façamos uma janelinha, a Arcádia é uma academia literária do século XVIII. Sim, basicamente seria isso. Ele diz o seguinte: a chamada Arcádia ultramarinha foi elemento de grande significado estético e social na história da nossa literatura. Além disso, manifesta um hábito de debate e circulação de ideias que com certeza contribuiu para difundir os pontos de vista da Ilustração e assim favoreceu a passagem das preocupações literárias para as políticas, desfechadas na Inconfidência Mineira e Carioca. Ou seja, no Brasil, como nós não tínhamos uma sociedade organizada universitariamente, claro que foram centros de elite que detinham o monopólio do saber, que saíram, por exemplo, da poesia para pensar a política. Ele mostra isso pela Arcádia ultramarinha, então, a força da literatura. De novo, nosso canal, né, puxando para isso. Literatura interpreta a realidade, significa a realidade. Então, para entender a política e a sociedade dessa época, nós teríamos que ler os poetas da Arcádia. Silva Varenga, Alvarenga Peixoto, Santa Rita Durão, Basílio da Gama, Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa. Esses caras nos ajudariam, então, a ter uma interpretação melhor da nossa realidade. Diz o Antônio Cândido o seguinte: no século XVIII, a poesia era uma atividade discursiva, imitativa e destinada a exprimir, de maneira clara, as emoções, a realidade natural e social, a história, as ideias. De novo, dando essa ideia da importância que a literatura atinge na colônia brasileira. Com efeito, essa ligação do Brasil, né, então temos a colônia do Brasil, não existe Brasil ainda, né, a colônia portuguesa, e a Europa. A ligação desses dois polos se fazia pela Arcádia. A Arcádia, então, era uma academia que concatenava ideias europeias de liberdade, fraternidade que estavam explodindo na França e levavam para cá por intermédio da poesia. Não consta, por exemplo, que José Joaquim Maria fosse um poeta, mas ele era um confidente. Por quê? Porque lá na Europa, em 1786, ele se correspondeu com Thomas Jefferson. Este, então, era embaixador dos Estados Unidos na França e pediu, inclusive, ajuda para a Inconfidência Mineira no Brasil, que é de 1789. Ou seja, o Brasil muito já andando por aí, né, tentando se articular com os outros países, com a nação, então, que tinha se libertado da colônia, a primeira a fazê-lo. A relação da política com a Arcádia, então, o Cândido resume da seguinte forma: o arcadismo, como espírito associativo, uniu intelectuais de inclinação reformista e, a seguir, de vocação inconformada em relação ao regime, fazendo com que a Arcádia desaguasse na rebeldia política. No Brasil, Inconfidência Mineira e arcadismo estão totalmente interligados. E daí, então, dessa imbricação entre política e poesia, ou seja, entre os poéticos tentarem entender a realidade sensível, mas também tentar entender a política da colônia, deu no seguinte, segundo Antônio Cândido: daí resultou incremento do nativismo, voltado agora não apenas para a transfiguração do país, mas para a investigação sistemática de sua realidade e para os problemas de transformação do seu estatuto político. Com efeito, então, a gente vai vendo que o nativismo, por exemplo, no sentido de brasileiros e portugueses são coisas diferentes, não são lusos brasileiros ou qualquer coisa que valha, já estava na colônia no século XVIII. Ou seja, para a gente perscrutar o nosso mais íntimo, a gente também tem uma história mais antiga, né? A gente não precisa ver a história brasileira, e o Antônio Cândido mostra isso como foi ontem. Não, nós já temos muito tempo, é um país jovem, sim, como país, como o Brasil, mas nós temos uma história já que a gente tem que saber, a gente tem que conhecer ela. Assim como a França tem história antes dos francos, o Brasil tem história antes dos portugueses, né? Toda a parte indígena, por exemplo, que não é muitas vezes estudada. A necessidade de autonomia, então, do Alvarenga Peixoto. Trago um trecho de um poema. Isto que a Europa barbária chamaria, do seio de delícias tão diverso, quão diferente é para quem ama os termos laços do seu pátrio berço. Falando em pátria, em berço, em pertencimento. Ou Silva Varenga, trecho belíssimo que ele diz assim: não posso negar, não posso por mais que queira, que meu coração se abrasa de ternura brasileira. Então, voltando aos modos como os europeus estavam fazendo, como os norte-americanos estavam fazendo. De novo, nós estávamos ligados ao mundo. Nas famigeradas cartas chilenas, então, do Tomás Antônio Gonzaga, são aquelas cartas satíricas, né, para o governador de Vila Rica da época. Ele diz que é do Chile para ter um pseudônimo, para não ser processado, enfim. Ele diz o seguinte, essa é a terceira carta: para ver de suprir o nosso chefe, o governador da época, das obras meditadas as despesas,
consome do Senado os rendimentos e passa a maltratar ao triste povo, com estas nunca usadas violências. Quer cópia de forçados que trabalhem, sem outro algum jornal mais que sustento. E no final lá ele diz: não há, meu Doroteu, quem não se molde aos gestos e aos costumes dos maiores. Ou seja, aqui a lei não funciona. Então mostrando também a simetria da colônia, né, com outros pontos onde o aparelhamento jurídico existia. Em suma, então, Antônio Cândido nos mostra, através desses estudos, que a gente precisa conhecer essa nossa imbricada realidade, né? E conhecer a nossa realidade por nós mesmos, né? Sem procurar modelos alheios e, né, isso funcionou lá, mas tem que ver como é que funcionava aqui, como é que não funcionou, a nossa história. Não achar que a gente só nasceu quando os portugueses... Tivemos sempre história também, né? Sobretudo esse vídeo deve mostrar com muito pesar da morte do Antônio Cândido, mas que esse grande homem, esse grande intelectual tentou entender o Brasil, que é o que a gente tenta entender todos os dias, né? E temos que continuar tentando. Num tumulto político dessa magnitude, às vezes a gente cai, puta, então não tem jeito, então é todo mundo bandido, então é todo mundo essa disfarçatez por aí, né? O Antônio Cândido nos mostra que não, que já passaram por aqui pessoas que tentavam honestamente entender o país, tentavam entender o Brasil. E a gente, eu acho, tem que ir mais por aí do que pelo caminho da negação de tudo, de achar que, né, não tem solução nada. Então é isso, pessoal. Quem gostou do vídeo, curte o canal, fiquem com o Drummond e até a próxima.